A passagem que a gente vai usar como base para a nossa meditação nessa noite se encontra lá em Isaías. É o capítulo 59, do versículo 1 ao 2. Eu vou ler na versão, a nova versão transformadora. Vocês podem acompanhar. Vocês estão me ouvindo bem? Está falhando o microfone? Não? Tá bom? Então, é Isaías 59. Eu vou ler do versículo 1 ao 2. Eu falo assim: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Irmãos, vocês já passaram por uma situação em que vocês oram, e a impressão que dá é que Deus não ouviu a oração? Vejam, vocês já devem ter escutado várias mensagens, várias pregações, em que o pregador fala assim: existem 3 possibilidades, né, quando a gente ora. Uma é sim, Deus pode responder sim, ele pode responder não, ou pode responder espere. O pastor mesmo já pregou sobre isso. Mas eu estou falando de uma quarta situação. Uma situação em que o que a gente ouve é o silêncio de Deus. Parece que Deus não responde nada. Ele não responde nem sim, não responde não, e não responde espere. É estranho, né? A gente ora e parece que a nossa oração não passou do teto do quarto. É uma sensação estranha, né? Eu confesso a você, já passei por uma situação assim mais de uma vez, e é muito incômodo. Se vocês não passaram, glória a Deus. Espero que não passe, né? Mas é uma situação muito incômoda. Eu diria até que é pior até do que levar um não. E um não é não, né? Não, acabou, né? Não vou atender. Ou espere. Mas não vi nada. Só o silêncio, né? O silêncio dentro da alma. Então, é sobre uma situação assim que eu queria meditar essa noite e tentar entender o que acontece. Por que há momentos em que a impressão que dá é que Deus se calou e não quer responder a nossa oração? Um dos pontos, né, que me vem à mente assim, talvez vocês tenham outros, mas uma das causas que me vem à mente está ligada à importância que a gente dá à oração. Vejam, Jesus, ele dava muita importância à oração. Muita importância. Tem uma passagem, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, fala assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Essa é uma das passagens que falam sobre isso. Existem várias outras passagens em que a gente vê Jesus, ele se isolando, ele tinha um trabalho extenuante, ele passava o dia inteiro conversando com as pessoas, mas tinha uma coisa que Jesus não abria a mão, era de ter um tempo com Deus. E ele fazia isso com frequência. Não era de vez em quando, não era assim, estou com um problema sério, não sei como é que eu resolvo, aí eu vou procurar Deus. Não, estou sentindo uma dor aqui e tal, vou procurar Deus. Não, tem um dos meus discípulos aqui, não. Ele tinha aquela frequência, era habitual nele, né? Estar nessa constante busca de Deus. E aí, eu começo a pensar. E vejam, quando eu falo alguma coisa aqui, eu estou vendo como que um espelho, sabe? É como se eu estivesse falando isso para mim. Então eu estou me analisando, e aí vocês podem me acompanhar. Mas o que serve para vocês, serve para mim e vice-versa. Né? Então, eu me ponho a pensar, como que é a minha dedicação e a minha frequência à oração?
Vejam, vamos supor, vamos imaginar que a mesma dedicação que a gente dá, por exemplo, para o celular, a gente desse para a oração. Olha só como é que seria. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Vamos imaginar assim, vocês estão no trânsito e tal, aí o agente de trânsito para vocês e fala: o senhor vai ser multado porque o senhor estava orando ao volante. Pessoal, ou então na academia. Está lá no aparelho lá e tal, aí o instrutor chega e fala: amigo, você vai usar o aparelho ou você vai ficar orando? Várias outras situações que a gente pode imaginar. Imagine, por exemplo, o conselho se reunindo com o pastor. Olha, a gente precisa tomar uma providência porque assim não dá. As pessoas ficam orando enquanto o senhor está pregando. As pessoas precisam prestar atenção no seu sermão. E ficam orando enquanto o senhor está pregando. São coisas que, a gente habitualmente faz no celular. E se a gente desse a mesma atenção, o mesmo envolvimento que a gente tem com o celular, que ocupa o nosso tempo, a gente desse para a oração. Não seria incrível? Eu fico imaginando uma esposa chegando para o pastor e falando assim: olha, eu não aguento mais. Meu marido não me dá atenção, ele fica o tempo todo orando, só orando, eu vou falar com ele, ele está orando. Na hora do almoço, sentado na mesa, ele está orando. Percebem? Então, eu acho que um dos pontos que eu acho que pega nessa questão de que a nossa oração, muitas vezes, ela perde o poder de se achegar a Deus, é justamente a nossa dedicação real à oração. Não é aquela oração de momento, sabe? Aquela coisa de apertou o calo, eu vou lá e oro. E aí eu espero que o universo se mova, para que a gente seja atendido, para que Deus ouça a nossa oração. Eu entendo como qualquer outra coisa na vida, a gente melhora com a prática. Eu acho que com a oração é a mesma coisa. Mesma coisa com a oração. Então, assim, um dos pontos que eu entendo que acaba prejudicando a nosso contato com Deus, e eu vou colocar assim, entre aspas, a eficiência da nossa oração, para que a gente realmente tenha uma resposta de Deus, para que Ele responda a nossa oração, é a nossa real dedicação. O tempo realmente que a gente dedica em oração a Deus. Uma coisa que não é, vamos dizer assim, esporádica. Um segundo ponto, eu considero que é importante essa questão, é a questão da primazia de Deus. A primazia de Deus na nossa vida. Porque vejam, uma coisa é a gente orar a Deus, e a gente deve orar, e a outra coisa é a gente ter uma vida de oração e de dedicação a Deus. Vejam, Deus, Ele tem coisas que Ele gosta e tem coisas que Ele gosta muito. E o bom da palavra de Deus, o bom da Bíblia que a gente pode ler, e a gente observa em que momentos Deus ele parece mostrar de forma mais veemente, de forma mais clara, o que Ele tem uma preferência, o que move mais com o coração dele e o que incomoda mais o coração do nosso Deus. E sabe uma coisa que Deus fez questão de mostrar desde o início, para o seu povo, o que realmente Ele não abria mão? É a questão de ser colocado em primeiro lugar. É a questão da primazia de Deus. Se a gente for para o Antigo Testamento, irmãos, a gente vai encontrar em Deuteronômio, em Levíticos, no Êxodo também, várias passagens em que Deus deixa claro essa questão. Vocês querem ver? Quando Deus fala assim que de toda a colheita que vocês tiverem, os primeiros frutos devem ser separados para mim. De toda cria que nascer, seja uma ovelha, seja um boi, seja o que for, a primeira cria deve ser separada para mim. Vejam que isso tem uma função didática.
Deus estava desde o começo mostrando para o seu povo que ele tinha que ser colocado em primeiro lugar. Percebe? Então, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, eu fico pensando assim, será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar e dado primazia a Ele? Sabe, isso é uma coisa muito séria. Isso é muito sério. Porque assim, Deus, em relação a nós, Ele deu primazia total. A prova disso é que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, né, no nosso lugar. Primazia total, absoluta. Né? Ele nos colocou sempre em primeiro lugar. E aí, o que Deus espera de nós é simplesmente a recíproca. Deve ser verdadeira. Nós devemos procurar, da mesma forma como Deus age em relação a nós, agir em relação a Ele. Isso Ele deixa muito claro na palavra dele. Tanto que nessas passagens a gente pode verificar exatamente isso. Como Ele vai procurando inculcar na mente e no coração do seu povo que Ele precisa ser colocado em primeiro lugar. Então, eu creio que, irmãos, uma das coisas que realmente pode atrapalhar uma vida de oração é a questão de, fora daquele tempo em que nós estamos orando, o tempo que nós estamos vivendo, as escolhas que nós estamos fazendo, o tempo todo, nós precisamos estarmos atentos se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é? Então, é uma questão que eu acho que nós precisamos pensar, preciso pensar muito sobre isso e fazer uma análise profunda mesmo, sabe? Colocar a mão na consciência e ver se... Passo o filme na minha cabeça, eu fico lembrando dos meus anos, né, em que eu trabalhei na Petrobras. Momentos em que eu devo reconhecer que eu não fiz escolhas certas. Né? Momentos em que eu fiz as escolhas certas e me alegro por isso, e momentos em que eu não fiz. Né? E é maravilhoso saber que Deus, Ele é um Deus misericordioso, e que quando a gente reconhece que a gente erra, Ele perdoa. E como é bom, né? Como é bom saber isso. Mas eu acho que a gente eu preciso estar sempre atento ao meu dia a dia, à minha vida, porque, irmãos, não é justo. Não é justo. Né? Não é justo. Se a gente não leva uma vida de fidelidade a Deus, se a gente não leva uma vida de colocar diante de Deus, no seu altar, diante do seu trono, né, os nossos pedidos, as nossas necessidades, e Ele não obter de nós aquilo que Ele espera. Deus, Ele é um Deus relacional. Aqui está a prova. Deus é um Deus que nos chama para ter um relacionamento com Ele, um relacionamento sincero e real. Né? Quando nós assentamos ao redor da mesa, de forma simbólica, e a gente faz a distribuição dos elementos, como numa família, na mente de Deus, o significado é exatamente esse. Sabe? Ele nos chama como um pai que chama os filhos para sentar à mesa com Ele. Um pai carinhoso, um pai que cuida. Então, assim, a gente precisa pensar muito, sabe? Pensar muito mesmo, que tipo de vida eu estou levando. Porque é muito fácil, sabe? Para nós, sem percebermos, nós colocarmos coisas no lugar de Deus. E se tem uma coisa que a gente coloca no lugar de Deus, irmãos, com muita facilidade, quase que diariamente, é o nosso ego. Sabe? Nosso ego, ele com frequência, ele ocupa o lugar de Deus. Principalmente nas nossas escolhas. Né? Infelizmente. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Porque na nossa vida é assim mesmo, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, a maior parte do tempo nós queremos as benesses, mas nós não queremos compromisso.
né? Nós queremos os direitos que nós achamos que temos, mas nós não queremos saber dos deveres. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. E antes de achar que, né, que Deus não está ouvindo a minha oração, eu vou contar uma passagem para vocês que vai ilustrar isso que eu estou falando. É de um cidadão que ele procurou Deus no momento de aperto, né? Esse cidadão, me refiro a esse aqui que eu vos falo. Eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. E aí a minha mãe pediu que... Minha mãe, assim, ela dava o dinheiro para eu ir até o padaria e para alguma coisa. E aí eu podia ficar com troco. E aí eu fui lá na padaria comprar... Foi pão que ela pediu para eu comprar. E aí o moço me deu o troco e... Tinha a vitrine ali no balcão, né? E aí tava uma coisa lá que chamou atenção e eu caí em tentação. Eu acho que já fazem por querer, né? Faz o envidraçado na altura das crianças para a criança bater o olho e ver. E eu olhei e vi um chiclete de bola. 50 a mais, devem se lembrar. 60 a mais com certeza. Chiclete de bola ping-pong. Né? Chiclete de bola, fazia aquela bola enorme. Ficava quase o tamanho da cara da gente. Estourava, vinha na cara da gente. Grudado. E minha mãe tinha falado, não quero saber de você machucar chiclete. Minha mãe não queria. E eu tinha escutado falar que se engolisse o chiclete morria. Né? Eu não lembro se foi isso, mas tinha essa história aí. Se engolisse o chiclete morria. E já inventavam isso aí pra criança não, né? Mas eu não aguentei, né? Eu cedi a tentação e eu peguei o chiclete. E aí eu fui pra casa feliz da vida e você sabe que criança pula muito, né? E nessa de pular eu acabei engolindo o chiclete. E eu me lembro, meus irmãos, que eu entrei correndo em casa, passei pela minha mãe, fui direto pro quarto, chorando. Né? Eu me lembro que eu me coloquei de joelho ao lado da cama e eu chorava. Eu falava assim, Senhor, por favor, o Senhor não me deixa morrer, eu sou muito novo ainda. Vocês dão risada, vocês não sabem o que é estar à beira da morte, viu? Ou achar que está à beira da morte. E eu chorava, eu implorava, Senhor, por favor, eu prometo que se o Senhor me salvar, se o Senhor não me deixar morrer, nunca mais eu vou machucar chiclete. E eu chorei tanto aquele dia, eu chorei tanto que eu acabei adormecendo. Eu deitei na cama e dormi. Aí quando eu acordei já estava tudo escuro, né? Tinha anoitecido, estava tudo escuro, eu abri o olho e o quarto todo escuro. Eu pensei comigo, pô, será que eu morri? Aí a visão foi se acostumando, né, ao quarto, assim, né, penumbra e tal. Eu comecei a ouvir os sons e tal. Eu falei, ufa, eu não morri, estou vivo ainda. Aí agradeci a Deus, né? Mas, como todo ser humano fraco, passou uma semana e já estava mascando chiclete de novo. Irmãos, por que eu contei isso? É engraçado, mas muitas vezes a gente age como uma criança. Como uma criança imatura, né? A criança tem a desculpa, né, de ser criança. Mas nós, muitas vezes, nós agimos como crentes imaturos. A gente se coloca diante de Deus num momento de aflição, né? Um momento perturbador, e todo mundo passa por isso. Pode ser uma doença, pode ser a doença de um familiar, ou o risco de perder o emprego, não importa, sabe? Todo mundo já passou por uma situação assim. E nesses momentos a gente se agarra com Deus com uma força, né? Uma força de Jacó, né? Vocês lembram a passagem lá que Jacó se atracou com o anjo e não tinha que soltasse, né? A gente se atraca com Deus com uma força, mas a gente ora a cada 5 minutos. E pede oração para o vizinho, e pede oração para a igreja, e pede para colocar no boletim, né? E vai para a torre de oração, e uma devoção assim, fantástica, né? É muita oração. E aí,
Deus atende a nossa oração e responde, enfim. E passa aquele momento de aflição e parece que a gente vira a chave, põe no modo, né? Vira a chave no modo anterior, no modo né? E até a próxima. Vida que segue. E aí eu fico imaginando, no coração de Deus, o efeito que isso deve causar. Já pararam para pensar? A gente não pensa em Deus como sendo alguém que possa se magoar, se entristecer, mas se entristece. A gente, sabe, irmão, eu acho que a gente precisa, tem aquela passagem na Bíblia que Jesus fala assim, que a gente deve tratar o próximo, né, fazer ao próximo aquilo que quereis que vos façam, né? Eu acho que com relação a Deus é a mesma coisa. Sabe, o que Deus espera da gente é sinceridade. Alguns aqui são pais. Vocês gostariam de ter um filho interesseiro? Que procurasse vocês só no momento que precisasse, que não amasse vocês de verdade e de fato? Com Deus é a mesma coisa. Tá? Então, eu acho que, não sei, não posso analisar a vida de cada um, posso pensar em mim também, mas eu penso que a gente precisa realmente avaliar qual que é a nossa relação com Deus. Porque a oração em si, ela é uma questão de relação com Deus. Certo? Ela é uma questão de relação com Deus. Então, se a oração é uma questão de relação com Deus, como estão as outras coisas que envolvem a minha relação com Deus? Porque a minha relação com Deus não é só oração. Concorda comigo? Não é só oração. A minha comunhão com Deus, a minha relação com Deus, ela passa pela oração, mas ela não se limita à oração. Existem mais coisas, existe um envolvimento. Da mesma forma como entre nós, marido e mulher, por exemplo, em casa, a gente conversa, eu converso com a Cibele, né? Eu converso com o Lucas, isso é uma relação, mas fora isso, existem outras coisas que envolvem a nossa relação no dia a dia. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que a gente não pode ter uma coisa mecânica com Deus, assim, que seja assim, tipo assim, olha, eu tenho aqui uma espécie de regras que eu sigo, eu segui isso aqui, está tudo certo. Né? Então, aqui, eu tenho que orar uma vez ao dia, eu oro uma vez ao dia, tiquei, está tudo certo, agora eu tenho que orar também na hora do agradecer, na hora do almoço, orei, tiquei, está tudo certo. E o resto da minha vida, de uma certa forma, eu acho que isso a gente pode chamar de hipocrisia. Né? Ou, quem sabe, falta de fidelidade. Então, com certeza, Deus ele espera muito mais de nós. E Ele pode esperar muito mais de nós porque Ele nos ofereceu muito mais. Né? E aí, tem uma terceira questão que eu acho que serve também para nos alertar do que pode estar acontecendo, das nossas orações não estarem sendo respondidas. É justamente o que eu citei agora, que é a questão da nossa fidelidade. E a nossa fidelidade, irmãos, ela se demonstra na nossa obediência. Não tem outra forma. Não tem outra forma da gente demonstrar a nossa fidelidade a Deus que não passe pela nossa obediência. Percebem? Então, o que eu acho que acontece muitas vezes? A nossa vida e os nossos atos, a forma como a gente age e o nosso ego que eu já citei, eles acabam criando uma espécie de parede entre nós e Deus. Uma espécie de parede. Tá? E essa parede, ela tem um material, material isolante, né? Um material que é para isolamento acústico, muito bom, chamado desobediência. Percebe? E esse material, ele é tão poderoso que ele consegue, de alguma forma, impedir que o som das nossas orações cheguem a Deus. E impedem mesmo de chegar. Como nós lemos, para efeito de
para efeito da nossa meditação, a nossa, que nem está em Isaías, nós lemos, e fala aqui: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-lo. Deus não é surdo. Foram as suas maldades que o separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. E não ouve mesmo. Não ouve mesmo. Ah, mas Deus não ouve. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Então, irmãos, eu acho que é muito importante a gente fazer um exame de consciência. Um exame de consciência da nossa relação com Deus. Eu não sei que fase da vida vocês possam estar atravessando, espero que estejam bem. Mas procurem ter em mente isso. Procurem lembrar dessa questão. Primeiro, nós não podemos tratar Deus como se Ele fosse um tolo. Como se Ele não conhecesse o nosso coração. Como se Ele não fosse capaz de enxergar o que se passa no nosso coração, com a sinceridade do nosso coração. Então, a gente não deve subestimar Deus. Não vamos tratar Deus como se a gente trata alguém da família, né? Que a gente acha que a gente pode simular alguma coisa. Não, com Deus não tem simulação. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, vamos colocar Deus no lugar que é direito dele, gente. Eu estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para mim. Vamos colocar Deus no lugar que é de direito dele. Pense nas escolhas que vocês fazem, suas escolhas no dia a dia, cada momento. Vão ter que abrir mão de algumas coisas? Abram mão. Algumas coisas que vocês, que dá até prazer para vocês têm duas escolhas. Ou vocês vão agradar o ego de vocês, ou vocês vão agradar a Deus. Aí se vocês escolherem o ego, tudo bem. Livre-arbítrio, vocês podem escolher. Mas não se queixem depois que vocês ouvirem o silêncio. E para concluir, eu acho que nós precisamos nós precisamos aprender a ouvir Deus. Sabe? Ao contrário do que muita gente pensa, Deus ele fala baixinho. Deus fala baixinho. Sabe? Às vezes ele só sussurra. E por que ele fala baixinho? Porque ele quer que a gente abaixe a nossa voz. Tem muito barulho em volta, tem muito ruído. Se afaste de tudo aquilo que está se interpondo entre ele e você. Percebe? Tem muito ruído, tem muita coisa distraindo a tua atenção. Abaixe. Se isole. Vocês lembram de Jesus falando assim? Para você procurar fechar a porta do seu quarto e ficar entre você e Deus. Sabe? Quando ele fala isso, a gente pode só pensar numa questão de barulho e tal, mas é o barulho interior também. A gente precisa se isolar. Sabe? A gente precisa buscar Deus de coração. Não uma coisa mecânica, não para cumprir tabela. A nossa busca por Deus, ela tem que ser real, ela tem que ser verdadeira. Deus tem que sentir essa... Da mesma forma como no momento de desespero a gente busca Deus no desespero, naquela agonia. Durante todo o tempo, a gente tem que manter essa vontade, a vontade de estar com Ele. Ele precisa sentir isso. Sabe? Deus precisa sentir. Deus tem que ser amado. É um mandamento. Ele quer ser amado. Quem não quer? Então, eu tenho um versículo que eu gostaria de ler aqui para a gente encerrar a nossa meditação, que fala assim. Isso aqui está em Provérbios, no capítulo 4, do versículo 20 a 23. Fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido.
Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, assim, eu queria, para encerrar, realmente desejar para mim e desejar para vocês que a nossa entrega para Deus seja uma entrega de coração sincero. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é impossível Deus não responder a um coração sincero. Eu tenho certeza. Então, se hoje você está ouvindo o silêncio, faça uma autoanálise, se aproxime de Deus com sinceridade de coração, que eu tenho certeza que Ele vai quebrar esse silêncio. Amém?